do programa. Tem entrevista chegando agora no Panorama 95. Olha, começou o processo eleitoral na escolha para o Conselho Tutelar de Caicó. Quem desejar se candidatar a uma das 5 vagas do Conselho Tutelar de Caicó já pode se inscrever. As inscrições estão abertas desde ontem, quinta-feira, e segue até o dia 5 de maio. A eleição será no dia 1º de outubro de 2023. A inscrição ainda não é a garantia de que será candidato, já que todos passarão pela comissão de análise e apenas os que estiverem dentro de todos os critérios do edital terão suas candidaturas homologadas. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, com Larissa Veras, na Sala dos Conselhos, que funciona na antiga prefeitura aqui de Caicó. A documentação está disponível no edital, que pode ser baixada na bio do Instagram do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente no site da Prefeitura de Caicó. Mas para explicar todos os detalhes, vou conversar agora com José Carlos Martins, presidente do processo eleitoral, e com Luciane Ramos, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Caicó. Zé Carlos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Sistema Rural da 95 FM. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é o órgão responsável por todo o processo eleitoral de escolhas dos conselheiros tutelares. Então, o plenário do Conselho convocou uma reunião para esta finalidade, sob a presidente Luciane Ramos, que é a presidente do Conselho, e constituiu uma comissão eleitoral. Essa comissão se reuniu posteriormente para elaborar os documentos, e esses documentos são feitos a partir das orientações e das normas, tanto do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, claro, que tem como base legal o Estatuto da Criança e do Adolescente, como também resoluções do CONSEC, CONSEC-RN, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do estado do Rio Grande do Norte. Sendo analisada a legislação, essas recomendações desses dois conselhos, o Conselho Municipal se reuniu dentro da sua comissão e aprovou o edital 02/2023, este é o edital CMDCA 2/2023, que traz todos os procedimentos, o passo a passo de como uma pessoa deve se inscrever, para passar pelo primeiro processo, que é a análise dos currículos, dos nomes, da documentação. Depois haverá uma publicação desses nomes. Aqueles que forem impugnados terão direito de recorrer, e aí, terminado todo esse processo, é que de fato é homologado a relação final para, posteriormente, uma reunião com esses candidatos, a escolha dos números de cada candidato, uma leitura e uma explicação das regras do processo eleitoral, e culminando no dia 1º de outubro com a eleição, que é uma eleição unificada. Essa eleição acontece em todo o Brasil, nos modos da eleição convencional para eleger vereador, prefeito, deputado, etc. e tal, com a diferença que as estruturas não são fornecidas pela Justiça Eleitoral. Os modos são os mesmos, inclusive só pode votar aqueles que estão devidamente cadastrados no Tribunal da Justiça Eleitoral como eleitor. Só esses podem votar. Inclusive, só pode ser candidato em Caicó aquele que reside e mora em Caicó, dentro dos moldes tradicionais da eleição. Mas esse processo não é coordenado pela Justiça Eleitoral, é coordenado por uma comissão composta por 6 pessoas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então o prazo agora são as inscrições, né? Isso. Quem é que pode se candidatar, por exemplo? Quem é que pode se inscrever? A partir de que idade? Tem que reunir quais critérios? Então, tem alguns critérios mínimos. Ter idade mínima ou superior de 21 anos, essa é uma exigência, Ter
no mínimo, o ensino médio completo, que é o processo, porque a pessoa que vai ser candidata vai lidar com bastante documentação, com elaboração de documentos, operando o sistema CIPIA, que é um sistema nacional para o Sistema de Garantia de Direito de Criança e Adolescente. Então, esse é um outro critério, né? É um critério que às vezes as pessoas questionam muito, mas esse é um critério constitucional a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, que é que o Conselho Tutelar não pode ter mais de um vínculo. Portanto, tem que ser de dedicação exclusiva para exercer a função de conselheiro tutelar, né? Tá em dia com as suas responsabilidades eleitorais, não ser uma pessoa idônea, tem que apresentar as certidões, né, de antecedentes criminais, civil e criminal, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. Então, tem que apresentar uma série de documentos, mas esses são os documentos bases, claro, mas, e o principal, né, comprovar a experiência na área de atuação, na área de garantia e proteção de direito de criança e adolescente. Tem que comprovar que é alguém que já atua na área, seja de forma profissional, seja de forma voluntária, mas é preciso fazer essa comprovação de uma entidade que esteja cadastrada no Conselho Municipal, que é uma regra que é legal, é o que está na lei, né? Não pode ser qualquer entidade fornecer uma declaração. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, na Rádio Rural, me dê uma declaração que eu trabalho na área de criança e adolescente, se a Rádio Rural, a 95 FM, não está registrada no Conselho Municipal. Quais são as entidades que podem dar essa declaração? Por exemplo? Por exemplo, a APAI, as aldeias, a Caritas, as escolas, a Pastoral da Criança. Tudo isso é no edital, né? Não está discriminando essas organizações, mas são organizações que têm registro no Conselho, né? Então, uma instituição para atuar na área de criança e adolescente no município de Caicó, a legislação diz que deve se inscrever no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, está escrito no Conselho, pode emitir a declaração. Não está escrito, aí não pode emitir essa declaração. E tudo isso são critérios desclassificatórios, né? Que quem não cumprir vai ser desclassificado. Sim. Por isso que essa é a primeira etapa, é a etapa das inscrições, né? Fazendo uma analogia com o processo eleitoral convencional, seria as convenções, né? Ou seja, não seria nem as convenções, seria registro de candidatura. Né? O que não significa que a inscrição já garanta a candidatura. Não significa. Pode sim ser indiferido aquela inscrição por falta de documento, né? Ou por alguma outra questão que está dentro do edital. Encerrou o dia 5 de maio, no dia 6 começa o quê? Análise das candidaturas, registros? Análise desses registros, né? A comissão vai sentar, analisar documento por documento, ver se está faltando, se não está faltando, fazer a conferência das declarações, fazer a conferência dos documentos de antecedências criminais. Então, vai ser feita toda essa análise. E aí sim será publicada uma primeira lista, que é a lista, né, dos que foram inscrições homologadas, deferidas. Por que uma primeira lista? Porque aqueles que tiverem suas inscrições indeferidas poderão recorrer, né? E aí, posteriormente, sairá a segunda lista, que de fato serão os nomes definitivos para as candidaturas, a homologação das candidaturas. E um dado importante é que nesse período, fiz inscrição, né? Vai ter o período aí de análise dos documentos. Eu não posso jamais fazer campanha. Não, tá, é vedado até ter a autorização oficial da comissão, é vedada qualquer antecipação de candidatura. Posso ser prejudicado por isso? Sim, inclusive poderá, mesmo que tenha tido o nome homologado, deferido, né, poderá ser indeferido por campanhas antecipadas. É um processo normal, ou seja, até a homologação da Justiça Eleitoral, nenhum candidato pode fazer campanha antecipada, né?
Então, do mesmo jeito no processo do Conselho Tutelar. Luciene Ramos, presidente do Conselho do Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Caicó. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Apesar de ser um salário bom, R$ 2.260,51, o papel do conselheiro tutelar ele é de grande importância, é um trabalho muito espinhoso também, né? Muito espinhoso, de grande importância. E essa responsabilidade, como José Carlos disse, né, nosso presidente da comissão, de fazer todo esse processo de editais, de documentação, é do Conselho da Criança e do Adolescente, juntamente com o Ministério Público também, que vai fiscalizar. Agora, a responsabilidade de escolha é do cidadão, de nós, enquanto pessoa cidadã, de fazer essa escolha, desse momento de escolher uma pessoa que tem o perfil, que tem a idoneidade moral, que é um dos critérios que a gente estabelece aqui no edital. E qual é o papel do Conselho Municipal na eleição, no processo eleitoral? Do Conselho do CMDCA? Municipal, sim. O papel do Conselho é acompanhar todo esse processo, desde o início, como o Zé Carlos até citou aqui, né? A gente vai estabelecendo tudo de acordo com o CONANDA. Toda a documentação foi feita embasada nas leis, no ECA. E o papel da gente é, nesse momento, fazer o edital. Gostaria de dizer que o edital está claro, é preciso que leia com atenção. Toda a documentação está disponível, não tem erro, é assim, bem clara a documentação, está toda no bio do Conselho, então não tem dificuldade nenhuma. E assim, é até bom você falar sobre isso, porque é importantíssimo, antes de fazer a inscrição, ler o edital, né? Todas as informações estão no edital, né? Para depois não questionar uma coisa que você nem leu, né? Não sabe. Porque vai ter esse critério, a gente vai estabelecer, são alguns critérios que Zé Carlos já falou aqui, está tudo estabelecido lá e vai também passar por essa análise, já que a gente não vai trabalhar com prova, não é, Zé Carlos? Uma outra questão, Marcos. O ideal é que o primeiro processo pós-inscrição fosse a aplicação de uma prova de conhecimentos gerais e específico para o conselheiro. Por que seria o ideal? Porque um conselheiro municipal, ele vai lidar diretamente, ele terá uma responsabilidade de garantir o pleno exercício dos direitos da criança e do adolescente de forma constitucional. Tem um poder muito grande um conselheiro tutelar. Numa ação para garantir a vida de uma criança e adolescente, por exemplo, nenhum de nós temos o poder de poder, de forma temporária, por exemplo, vou dar esse exemplo, de tirar uma criança de sua casa e colocar num acolhimento institucional, por exemplo. Mas o conselheiro tutelar tem essa investidura, tem essa responsabilidade, né? Como você falou do valor, é um valor significativo dentro do padrão de Caicó salarial, mas para as responsabilidades é um valor defasado. Né? Então, é importante a leitura antecipada do edital e a prova iria fazer ainda muito mais uma seleção criteriosa. Mas como a nossa legislação municipal não tem a realização da prova, nós não podemos aplicar a prova. Por mais que as orientações do CONANDA, do Conselho Nacional e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, é que se aplique prova. Como a nossa legislação não foi adequada a tempo, não haverá aplicação de prova para um processo de classificação desses candidatos. O que vai valer são os documentos. O que vai valer é a análise documental. E a importância de também inserir no processo documentos reais, né? Documentos reais, documentos recentes, né? Uma pessoa que trabalhou há 10 anos, 15 anos na área da criança e adolescente e quer se candidatar com uma declaração desse tempo, por exemplo. Né? Então, assim, já aconteceram muitas mudanças e hoje tudo tem uma certa validade. Um documento que você tem que guardar 5 anos, 10 anos. Né? Não precisa mais guardar. Uma conta de luz, por exemplo, você guarda durante 1 ano. Chegou no final do ano, você já pode até descartar porque você tira aquele seu relatório de kits, né, anual.
Então, não pode ser documentos, tem que ser tudo documentos recentes, pessoas que, de fato, está atuando na área da criança e adolescente. Para quem é novo no processo, né, de uma eleição para o conselho tutelar, qual é o papel de um conselheiro tutelar? O que é que ele faz? Olha, o papel do conselheiro tutelar, de modo geral, é garantir a efetividade dos direitos da criança e do adolescente. De forma autônoma, o conselheiro tutelar, ele é de forma contratual vinculado ao poder público, exerce uma função pública, né, mas com plena autonomia, né, para estar fazendo o seu exercício, ele tem plena autonomia e acompanhado, claro, pelo Conselho Municipal, que é quem faz. Num processo eleitoral, o Conselho Municipal seria a Justiça Eleitoral, que é quem coordena, quem fiscaliza, que no dia da eleição vai estar rodando os pontos de votações, que é uma outra coisa para nós muito difícil, Marcos, é porque nós vamos trabalhar com urnas eletrônicas. Mas existe um quantitativo máximo de urnas que está sendo fechado aí. Mas na última eleição, só foram 10 urnas liberadas para o município de Caicó. Então, 10 urnas é o quê? É um colégio eleitoral de Caicó. Por exemplo, a UERN... Não, a UERN não. O CDS, eu acho que o CDS deve ter 10 urnas. A Universidade Federal deve ter 10 urnas, né? E para essa eleição do Conselho Tutelar, são poucas as urnas disponibilizadas. Então, se concentra em polos de cada zona, uma urna, vai urna para a zona rural, e aí uma concentração de pessoas votando muito grande, mas graças a Deus, ou não sei se seria graças a Deus, mas não é uma eleição obrigatória ainda, né? Então você é opcional. Você acha que deveria ser obrigatório? Pela responsabilidade de um conselheiro tutelar, eu acho que deveria ser obrigatório. Como é ainda para vereadores, deputados, senadores, governadores. É porque a gente ainda não conseguiu ter clareza da responsabilidade, e vou usar até a expressão poder, da clareza e de poder que um conselheiro tutelar tem. Então, você não pode colocar na mão de qualquer pessoa, né, ser o operador da lei para criança e adolescente. Deveria ser. Deixa eu colocar aqui uma temática para os dois. Fica à vontade quem quiser responder, quem começar respondendo. A gente sabe que seria hipocrisia não reconhecer de que, infelizmente, numa eleição para conselheiro tutelar também tem influência política, né? Vereadores, prefeitos, lideranças políticas acabam escolhendo ali o seu candidato e sua preferência, monta uma estrutura. A gente sabe que isso não pode, mas acontece, né? Há como coibir isso ou é difícil realmente? Olha, como coibir tem, é a mesma coisa de um processo normal eleitoral, a compra de voto, todo mundo sabe que é proibido por lei. A gente não pode afirmar que 100% que acontece, mas há os murmúrios que candidato X, Y, H, né, usou de uma máquina eleitoral, de um poder econômico para se favorecer. Claro, é senso comum, porque não é nada comprovatório. Mas, sendo comprovado, a Justiça Eleitoral vai agir, né? E aí vai, inclusive, indeferir aquela candidatura, e se não der tempo em indeferir, se vier a ser eleito, os votos não são contabilizados no primeiro momento, até que faça todo o processo, né? No processo do Conselho Eleitoral também tem esse processo, né? Então, se for comprovados, pode haver denúncia, sim, durante o processo eleitoral. A doutora Juliana, que é a promotora, vai estar atenta a isso. É ela que é a responsável. O Conselho vai receber as denúncias, mas vai passar para o Ministério Público, porque a doutora Juliana é a promotora que vai estar acompanhando de perto todo esse processo conosco, da comissão e do Conselho Municipal. Se a denúncia for comprovada, né, aquele candidato, aquela candidata terá o seu nome indeferido no processo eleitoral. Agora, é claro que precisa que a sociedade possa denunciar, né? Do mesmo jeito, num processo eleitoral convencional, a compra de voto, precisa que alguém denuncie nesse processo também, mas é vedado, né, a participação
de poderes políticos, inclusive religioso, viu? Político religioso. Por exemplo, pode ter uma candidatura indeferida, um conselheiro, um candidato que use, por exemplo, as igrejas para divulgar seu nome, o pastor, o padre. Isso não pode. Não pode. Né? No final da missa, dizer lá nos avisos que a igreja XY está apoiando candidato tal. Isso é vedado, essa questão aí. Não pode. Como também não pode haver a campanha eleitoral dos modos convencionais, do santinho, da conversa, não pode showmício, não pode receber doações de políticos e de terceiros para bancar a sua candidatura, é vedado esse processo. Mas eu posso receber doações de material de campanha, por exemplo? Eu quero doar para o candidato Alexandre Costa, que ele não vai ser candidato, por isso que eu citei, né? Eu posso doar o santinho para ele. Eu posso fazer isso? Não. Né? O candidato não pode fazer. O candidato não pode. Sim, ele não pode, mas ele pode utilizar o santinho, fazer o santinho dele pode. Sim, mas ele vai ter que vai ter que bancar do próprio bolso. Vai ter que bancar do próprio bolso esse processo. Não há, porque não existe uma forma legal de acompanhar essas doações. Esse candidato não vai abrir um CNPJ, não vai abrir uma conta, entendeu? Então não pode haver esse tipo de doações. É claro que pode acontecer de pessoas que banque, que pague, né? Mas se isso for descoberto, vai haver aí um processo de investigação que pode culminar com o indeferimento daquele candidato, daquela candidata. Luciane, quem está em casa nos ouvindo queira se candidatar, como é que faz para fazer para a inscrição? Pronto, a inscrição, como o Zé Carlos já falou, né? Toda a documentação você preenche e lá na Casa dos Conselhos, que é a antiga prefeitura, entrega a Larissa. Larissa Veras está lá de 7h30 até as 12h30, de segunda a sexta-feira, para receber toda essa documentação. Inclusive a ficha de inscrição é essa que está lá na bio também do Instagram? Você já leva toda preenchida, tem todas as informações aí para você ir preenchendo. As declarações também você já leva. Só faz entregar a Larissa. Larissa está lá só para receber essas documentações. Qualquer dúvida, a gente vai disponibilizar alguns contatos, não é, Zé Carlos? Para, se Larissa precisar lá na hora, o candidato tiver alguma dúvida, pode repassar que a gente tira essas dúvidas. Gente, quem quiser ter acesso aí a todas as informações, o edital, né, a ficha de inscrição, é só você acessar aí o Instagram, CMDCA CAICO, é a abreviatura de Conselho Municipal de Saúde, aliás, da criança e do adolescente. CMDCA CAICO no Instagram. Aí você vai lá na bio, para quem não sabe, é a apresentação, a biografia lá, né? Aí tá lá o Drive do Google com todos os documentos. Quando você clicar lá no link lá do Drive, né? Você vai para uma tela que vai estar lá a ficha de inscrição, o edital, né? Com todas as informações, resoluções. É importante que o candidato possa ler isso, né? Para não ser pego de surpresa, para passar por um constrangimento, né? Isso, então, é importante. Mas eu não sabia que não podia ir. Isso está tudo no edital. Inclusive, o modelo da declaração é ser emitida pela entidade comprovando que ele tem experiência na área, tem um modelo próprio. E deve ser este modelo que está aí nos anexos. Não pode ser qualquer declaração. Tem um modelo próprio e aí ele vai levar esse modelo até a instituição que ele desenvolve o trabalho para fazer dentro desses padrões. Então, tudo está nos anexos. Tem um documento anexo, todo que ele vai precisar de documentação, vai ter os modelos, tudo bonitinho lá. Dia 5 de maio se encerra o prazo de inscrição. Dia 5 de maio. Até às 23h59. Não. Até às 12h30. Até às 12h30. Porque são inscrições presenciais. Né? Inscrições presenciais. Né? Até 12h30, né, do dia 5 de maio. Quem perder esse prazo não vale mais. Pronto, passou. Ok, vou encerrar aqui essa nossa